E olha só, no culto do vencedor, o que é que nós ensinamos para que a pessoa possa entender que ela é mais do que vencedora? Veja só, nós nascemos do nosso pai, da nossa mãe, que nascemos já com o DNA dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai, né? Todas as emoções durante a gestação, antes, isso é a ciência que diz, e eu acredito que é assim mesmo. Eu acredito que é assim mesmo porque é o óbvio. E aí, nós nascemos já com os traços do nosso pai, as habilidades ou debilidade, com o nível, digamos assim, com o nível intelectual correspondente ao meio que nós vivemos, porque obviamente a natureza entende que nós somos formados para viver no meio ali, então não poderíamos nós sermos diferentes do meio que nós nascemos, né? Podemos com o tempo adquirir novas informações, novas verdades, e aí nós mudarmos com o tempo. Então, nós nascemos assim. Segundo a Bíblia, nós já nascemos pecador, contaminado pelo pecado, porque por um só homem entrou o pecado na terra, e esse pecado nos condenou, e esse pecado condenou todos os homens, e por isso a morte reinou. A morte reinou sobre todos os homens. E a mesma Bíblia diz que, no mesmo versículo, que assim como por um só homem entrou o pecado na terra, a ofensa na terra, por um só homem entrou o dom gratuito de Deus, entrou a salvação de Deus da pessoa de Jesus. Então, veja, quando você entende o Evangelho e aceita a promoção que a obra da cruz fez com você, você se assume naquela identidade, você passa a ser uma nova criatura. Agora essa nova criatura já não é mais da espécie do seu pai e da sua mãe. É uma nova criatura. A Bíblia diz exatamente sobre isso. 2 Coríntios 5, verso 17. Agora veja, nessa nova criatura, estar ali em Efésios 1, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, ou seja, no mundo de Deus, no reino de Deus, no mundo do Espírito, que é o mundo eterno, que é o mundo verdadeiro. E Ele, Deus, já nos abençoou, já nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para nós sermos santos, irrepreensível e herdeiro de todas as coisas. Observe, essas bênçãos que em Efésios afirma que é nossa, veja, ela não passou a ser nossa a partir de uma coisa boa que eu fiz. Não foi um mérito meu. Não foi porque agora eu fiz uma coisa abençoada, porque elas existiam antes da fundação do mundo. Para que eu entenda, para que você entenda, que o que nos dá o direito à bênção não é as nossas obras, e sim assumir a identidade de filho, que já está lá, antes da fundação do mundo. Nós não éramos, nós nem ninguém era nascido. Mas quando houve a queda, já foi esse o plano de Deus, que Efésios diz, Deus elaborou com perfeição, e Ele, Deus, não falha. Então, quando você, eu estou todo judiado, estou todo sofrido, estou perdendo, estou amarrado, estou independente qual seja o problema. Então, no mundo natural, no mundo, segundo a Bíblia, é o mundo do maligno, onde o maligno é o Senhor. Esse mundo pertence ao maligno. Nesse mundo eu não tenho valor, você não tem valor. Nesse mundo nós já somos condenados. Mas Colossenses diz que nós somos transportados do império das trevas. Aonde? O império por quê? Porque ele nos dominava pelo poder. Nós não queríamos nossos corpos doentes, mas ele não está nem com as nossas vontades. Ele não queria que nós passássemos privações, ou seja, nós não queríamos que nós passássemos privações, com tanto dinheiro no mundo, e nós passássemos privações, nós não queríamos. Mas por que nós passamos? Porque tem uma força que está nos subjugando. Dizem que são 2 bilhões de pessoas que passam fome, com tanta comida no mundo, e pessoas passando fome. Por quê? Porque está debaixo
do governo injusto, porque está no império das trevas. Muito bem. Olha, não é depois de uma atitude bonita e boa. Claro, não estou defendendo que a pessoa tem que... Não. Não é isso não. Eu estou dizendo para que você passe a ter direito, para que você alcance, não é por obra, para que você entenda que você pode se apropriar agora. Então, quando nós somos transportados do império das trevas para o reino do seu amor, é quando nós ouvimos o evangelho e cremos, porque quando ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo do evangelho crido, foste selado com o Espírito da promessa. Que promessa? Que você já foi abençoado com todas as sortes de bênção, que você passou a ser filho de Deus, você agora é herdeiro de todas as coisas, você foi santificado, você é inculpável, você é santo e irrepreensível. Essas são as promessas e a eternidade. Porque agora você passou para o reino de Deus. É sobre essa justiça que Jesus disse em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então significa que aqueles que estavam ali estavam operando fora do reino de Deus, ou se estava no reino de Deus, não tinha conhecimento, que por isso ele estava preocupado pelo comer, pelo fato de não ter o que comer, não ter o que se vestir. Por que se preocupais, homens de pequena fé, com o que é da manhã, com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir? Olha, o vosso pai cuida dos passarinhos. Olha, vocês são mais importantes do que os passarinhos. Olha os lírios do campo, vocês têm muito mais importância do que os lírios do campo. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, ei, vocês precisam fazer duas coisas. Uma coisa número 1, mudar para o reino, migrar para o reino, porque nesse reino que vocês estão aí, então está faltando para vocês, porque vocês estão debaixo do reino da injustiça, do reino da falta, da escassez. Agora, vocês têm que fazer duas coisas: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a justiça que há no reino de Deus. Porque segundo a justiça do reino de Deus, quem crê em Jesus, quem aceita o governo de Jesus, já foi santificado, já se tornou herdeiro. A esse o céu cuida, e o Senhor é meu pastor. E se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Observe se nada nos faltará. A Bíblia diz para que nós lançássemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de vós. Mas uma pessoa, quando ele está operando igual aquele que Jesus deu a instrução para ele, se ele orar 3 horas, o Espírito que está dentro dele, operando dentro dele, vai dizer assim, faltou mais 1 hora. Se ele orar 4 horas, não, está faltando mais pelo menos 10 minutos. Ele nunca vai ser saciado. Por quê? Porque o Espírito que está operando nele é um espírito de escravidão. Independente o que ele fazer, vai sempre faltar alguma coisa. Ele vai procurar pecado nele. O que é que eu fiz? Por que as coisas não funcionam para mim? O que é que eu fiz para mim? Já ouviste, mas o que é que eu fiz para merecer sofrimento? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Olha, fulano está tão bem. Aí o fulano pensa a mesma coisa, sabe? Veja, está sempre no negativo, no espírito de vítima, no espírito da carência, no espírito da falta, está sempre faltando. Mas se o Senhor é o meu pastor, nada me falta, no sentido, Ele, a obra da cruz me fez pleno, a obra da cruz me fez perfeito, não me falta nada. Por quê? Porque eu me baseio, eu me apoio na justiça do reino, que é perfeita. E quando eu ando pela justiça do reino, eu estou debaixo da responsabilidade do reino, e a obra é perfeita, e a obra me declarou perfeito, santo, irrepreensível, inculpável. Colossenses 1, verso 22, nós somos inculpável. Efésios 2:4, nós somos santos, nós fomos santificados, irrepreensível.
Então, quando nós operamos lá na justiça do reino, nós somos o que a palavra diz. Porque eu sou uma nova criatura. Agora, eu sou da espécie de Deus. Agora, eu sou herdeiro como Jesus ou com Jesus, como a Bíblia diz. Agora, o céu vai falar a partir de mim que sou o filho. Eu tenho essa consciência, eu posso mudar qualquer que seja a realidade ativando o reino de Deus. Por quê? Porque agora eu sou imitador de Deus. Aqui Efésios 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como Cristo vos amou. Então veja só. É claro que esse texto aqui não está falando do criar, mas imitar Deus é imitar em tudo. Inclusive, aqui essa orientação, esse falar torpe, muitas pessoas às vezes só conseguem chegar, está falando de alguma imoralidade, tá, claro, isso também não é legal. Mas quando eu estou falando de falta, quando eu estou me sentindo inferior, quando eu me reclamo, quando não é que eu vou estar doendo, vai estar com problema, eu não tenho o que falar, não é essa. Que aí tem também esse tipo de mensagem, já ouvi, infelizmente já ouvi. Tá no louvor, né? Eu tenho que aguentar caladinho, afinal de contas, Jó aguentou. Então não é isso que eu estou falando. Mas o espírito de vítima é um espírito... Parece que Deus é culpado, parece que Deus está falhando. Por que ele deixa isso acontecer comigo? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por quê? Porque, olha, você está dando ouvido a outro espírito. Porque em Cristo você pode todas as coisas. Você pode sair de qualquer situação. Você pode reverter qualquer situação. Como? Olhando para Deus, olhando para Cristo. Cristo disse, olha, as coisas que eu faço porque eu vi o Pai fazer, porque o Pai me mandou fazer. Os milagres, as maravilhas, as curas, o multiplicar os pães, o transformar a água em vinho, todas as coisas, quem faz é o Pai operando a partir de mim. Eu faço porque o Pai me mandou fazer, é o Pai que faz em mim, porque o Pai me orientou. Agora vocês têm que fazer do mesmo jeito que vocês estão vendo eu fazer. Porque as obras que eu faço, vocês poderão fazer também. Me imite, Jesus está dizendo, me imite. Paulo está dizendo, sejam imitadores de Deus. Olha Deus olhando para o caos, né? O caos. Não tinha nada, só tinha caos. E como foi que Deus... E o que é que Deus fez? Deus se preocupou? Deus se reclamou? Não. Ele criou, como com as palavras, com o coração se crê e com a boca se confessa. Ora, se eu sou da espécie de Deus, se eu sou filho de Deus, eu devo entender que eu devo fazer semelhante a Ele. Eu tenho que olhar para aquilo que não está de comum acordo com a palavra e criar com as minhas palavras, com aquilo que está no meu coração. Meu coração é a terra, a palavra, minha consciência de fé é minha semente, e eu vou criar como meu pai me ensinou, como ele fez. Estava o caos, ele criou o quê? Ele criou o mundo que hoje existe, que foi feito do nada. E como que ele fez para criar? Ele chamou todos os anjos, deu um facão para um, deu uma roçadeira para outro. Não, ele criou com a palavra. Então eu tenho que criar com a palavra. Eu não estou me referindo apenas àquela palavra copiada como se eu fosse um papagaio. Mas isso, a consciência de fé, que vocês, quem é você em Deus, é o Criador, rapaz. Nós somos os criadores. Nós criamos nosso mundo. Inclusive o mundo que você tem foi o que você criou. Ou você criou, ou você aceitou o mundo que alguém criou e não disse nada. Aceitou como normal. Esse é o espírito do mundo. Mas eu posso transformar, eu posso criar. Estava as trevas. E o que foi que Deus fez para resolver as trevas? Haja luz. Nós não somos filho dele? Nós não somos imitadores dele? Se nós somos filho dele, se entende que nós devemos agir como ele agiu. Os pés de manga no tempo de Jesus davam manga. E hoje faz o quê? Dá manga. Então, se a manga não mudou, como é que nós vamos mudar? Inclusive, a palavra de Deus fala exatamente isso. Que pelos frutos se conhece as árvores. Foi Jesus que disse. Pelos frutos se conhece a árvore.
E o fruto do Espírito é o quê? É vida, é paz, é harmonia. Então é o fruto. Quer dizer, eu criei o meu mundo com as minhas palavras, com a minha consciência, eu consigo, eu sei que é assim, eu posso criar saúde para o meu corpo. Meu corpo é meu, foi Deus que me deu. É templo e morada do Espírito Santo. Ele diz, eis aí vos dei poder, para mim, para cuidar do meu corpo. Jesus usou uma analogia que diz assim, não tem como se entrar na casa de um valente, sem que primeiro amarre o valente. Jesus disse isso, ao dizer que ele entrou no mundo, que o mundo estava dominado pelo diabo, que era o valente, e ele, Jesus, que é mais valente do que o valente, entrou no mundo, onde era a casa do diabo, prendeu o diabo e tirou os seus bens, que era nós. Então, mesmo princípio, se Jesus diz, eis aí vos dei poder e autoridade, para mim, para você, para quem crê. Então a minha saúde é um bem. Eu vou deixar o diabo roubar minha saúde? Eu não vou. Então todas as sortes de bênção, ele me deu poder para mim proteger, para mim guerrear. As minhas armas são poderosas em Cristo para demolir fortalezas. Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Para quê? Para que nos dias mal, que o diabo me atacar, ou querer fazer alguma gracinha, eu fique firme. Não mude a minha história, não mude a minha realidade. Eu estou ali firme. Os cristãos, em nome do Senhor Jesus, estão acordando. Eu posso mudar o sistema político, sem nunca fazer política. Eu posso mudar a realidade de um estado, de uma cidade, sem nunca saber nada de ciência. Eu posso, você pode, nós podemos, porque nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Gente, povo de Deus, eita glória, chega, está em tempo de explodir no meu coração essa alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força. O reino de Deus, que não é comida e nem bebida, mas o quê? Gozo, justiça e poder do Espírito. Vamos fazer esse contraste? Vamos tocar uma cantiga, viu? Vamos fazer esse contraste com o Mateus 6 e o verso 33, ou 25 ali quando começa. Porque andeis inquietos, angustiados, ansiosos, com o que haver de comer, com o que haver de vestir. Porventura, os vossos corpos não são mais importantes do que as vestes? Porventura, vocês não são mais importantes do que o corpo? Ou seja, a vida não é mais importante do que o corpo? Então veja, aquele povo estava processando no seu coração, que é o lugar que nasce, a falta de uma perturbação, de uma ansiedade, de um espírito processando na falta. Não pode ter provisão. Mas eles estavam operando por causa de quê? Porque eles queriam a comida, eles queriam a bebida. Mas Jesus disse, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus, se encontra o reino de Deus dentro de nós. Jesus disse, se porventura alguém chegar para vocês dizendo, o reino de Deus está bem ali, ou está bem acolá, não vá. Veja só, se uma pessoa estiver lá na cidade vizinha, com o reino de Deus dentro dele, e ele crê em curas, crê em milagres, crê em sinais de maravilha, lá vai acontecer. Então o reino de Deus, aquela pessoa está operando no reino de Deus lá, ali. Mas o reino que eu encontro, meu reino personificado, não é lá. Eu encontro dentro de mim, aqui dentro do meu coração. É aqui que eu encontro o Senhor, com as revelações da palavra dentro do meu espírito. E quando eu encontro a paz, o reino de Deus é isso, alegria. Eu não estou preocupado com a falta, por quê? Porque em Cristo, até se preciso for, ele disse, imitai ele, eu posso criar. Ele criou, eu posso criar. Eu posso multiplicar. Ele multiplicou os pães, eu posso multiplicar. Eu duvido, Deodó, se alguém tem essas convicções no seu coração, ele vai ficar preocupado.
Por quê? Porque ele está operando no reino de Deus. Ele sabe que o céu, o Todo-Poderoso, com milícias e milícias de anjos, entra em operação a partir através de qualquer ser humano que está operando aqui, no espírito, aqui ó, no reino de Deus, porque é aqui que eu controlo, é aqui que eu governo, no meu espírito. Tudo que o mal quer é o quê? Tirar o espírito de Deus, que é o que dá paz, que é o que dá segurança, que é o que dá alegria, para colocar o medo, para colocar a preocupação, para colocar, e vai desgastar a própria vida e não vai ter. Que era o que Jesus estava corrigindo. Então, pessoal, vamos crescer, vamos aprender, porque é o nosso tempo, é o nosso dia. Por isso eu digo, você pode agora mesmo, nesse exato momento, recorrer ao reino de Deus e tomar posse de tudo que é seu. Craque da sonoplastia. Eu tenho uma cantiga, craque da sonoplastia, que fala exatamente sobre direito. Sabe qual é a cantiga? Acho que você não conhece não, cara que você... Rapaz, você tirou minha voz daquela cantiga, tirou? Não. Tirou, senhor. Olha, ó. Olha, ó. Essa daí, senhor. Essa aí? É, uai. Ah, herdeiro. Herdeiro legal, senhor. Ah, tá. É. Pois procure ela aí, senhor. Herdeiro legal. Que hora é essa? Eita, senhor. Ah, tá dando hora de partir. Você adiantou a hora ali, foi? Não, já tá dando hora de partir. Partiu o quê? A melancia. Sim! Aí, então bora logo entrar em off. É assim que a gente fala, bonito jeito, em off pra nós comer a melancia? Então, pô, vamos botar isso. Herdeiro legal, exatamente, a ideia é essa, né? Falar, declarar. Aí, ó. Essa aqui. Essa daí, isso. Então vamos ouvir essa cantiga aí, Herdeiro Legal, com Charles Araújo. Meus direitos é a herança de meu pai. O meu nome consta no testamento. Eu sou herdeiro e filho legal. Ninguém desfruta do que é meu. Tenho documento em minhas mãos que prova que eu sou o dono dessa benção, fora invasor da minha possessão. Em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado, pelo seu sangue já fui comprado, tenho acesso direto ao trono da bênção. E como filho de Deus eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o reino de Deus. Meus direitos é a herança de meu pai. O meu nome consta no testamento. Eu sou herdeiro e filho legal. Ninguém desfruta do que é meu. Documento em minhas mãos que prova que eu sou o dono dessa
bênção, fora invasor da minha possessão. Em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado, pelo seu sangue já fui comprado, tenho acesso direto ao trono da bênção. E como filho de Deus eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o reino de Deus. Em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado, pelo seu sangue já fui comprado, tenho acesso direto ao trono da bênção. E como filho de Deus eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o reino de Deus.